Boa tarde, senhores. Vamos lá começar mais uma aula aí pela Energisa Treinamentos. Me chamo Rodrigo Soares. Hoje não vai aparecer minha carinha aí no canto, não. Vai aparecer só a voz. Beleza, campeão. Vamos lá cuidar aqui no assunto, tá? Bem, senhores, hoje nós vamos falar sobre curiosidades e erros mais comuns na instalação elétrica. Vamos lá. Os erros mais comuns em instalações elétricas. Vamos lá conferir um pouco, né? É coisa rápida mesmo, só para você ficar ligado aí quando você estiver fazendo aí as gambiarras aí da vida, viu? Presta atenção. Alô aí pro meu amigo aí do Massapê, ó. Aí da Francisca Meilita, o professor Edmar, professor Adriano. Um abraço, meu amigo Cordenas, Fernando. Senhores, é o seguinte, ó. Eu destaquei aí, né? Um dos principais cuidados que você tem que ter é com crianças pequenas, né? Crianças aí menores aí de 4, 5 anos, de 2 anos, né? Eles adoram mexer nas tomadas baixas, né? Puxar fios. E aí eu recomendo que vocês usem tampadores de tomada, né? Eu vou mostrar a fotinha deles aí mais na frente, viu? O segundo erro aí é você fazer essa derivação na tomada, ó. Você não faz a derivação antes, não faz uma emenda antes e simplesmente é, desencapa o fio e puxa ele para os conectores da tomada abaixo, né? E aí deixa o fio exposto, ó. Aí vamos, sem querer, você vai lá e abre essa tomada ou coloca uma chave, né? E aí você leva uma ferroada, né? E sem contar que é um fio energizado, tá energizado ali a parte do fio fase, né? E isso pode ocasionar um aquecimento se encostar em uma parte inflamável, né? E mesmo isolando, é, o isolamento com fita, ele com o tempo ele resseca, né? E ele pode se desprender. Então não é correto. O correto é você fazer a derivação da tomada, né? Para a tomada seguinte, a de baixo. O erro 3 aí é um erro de você sair conectando várias cargas, né? Você pega e num filtro de linha, que a gente chama isso, né? Ou extensão, que o povo chama aqui no Nordeste também, né? A famosa extensão, e sai ligando várias cargas, né? Sai ligando tudo em um único ponto só. O que vai acontecer? É uma sobrecarga, né? Um elevamento da corrente. E vai fazer com que os fios aqueçam. E aí ele aquece, aquece, até que ele se inflama. Até que pode ser que ocorra um incêndio. Pode ser que ele derreta. Se ele derreter por aquecimento, ele pode causar um curto-circuito. E o curto-circuito pode vir a queimar os equipamentos que estão conectados à rede, que estão conectados àquela instalação, né? Então, os incêndios começam basicamente por aí. O outro, ó, colocar um disjuntor incompatível com a instalação ou com os condutores. Pode ser que você coloque um disjuntor de 30, 40 amperes e coloque um fio de 1,5 para a instalação. O fio não vai suportar. O cabo ou o condutor, o fio, ele tem que ser compatível com a corrente que vai passar por ele. Né? Se você vai passar uma corrente muito alta por um fio muito fino, o que vai acontecer? Ele vai aquecer, ele está sendo sobrecarregado, ele está sendo forçado, a resistência dele é muito alta. Ou seja, ele vai aquecer. Se ele se aquecer, ele resseca e depois ele se inflama. Ou seja, um incêndio. Acontece muito, viu? O erro de sobrecarga. Então vamos lá continuar, senhores. Pontos de água e pontos de tomada próximos à água, né? A água, senhores, ela conduz a eletricidade, né? Você pode abrir um pequeno arco aí se você jogar água na tomada, né? Você tem uma fase neutra e terra. Então, se você deixa a tomada próximo a pontos de água ou muito próximas mesmo,
e por alguma razão, por curiosidade, o meninozinho pegou e jogou um copo d'água ali próximo, né? Pode ser que você abra um arco na tomada, um arco elétrico, pequeno, mas abra, né? E aí isso cause um curto-circuito ou cause o desarmamento do disjuntor, né? Então, muito cuidado, né? Não deixar pontos de tomada muito próximos de pontos de água, né? Deixar mais separado, afastado pelo menos um pouco, né? 1,5 m, ok? Questão das tomadas, os protetores, ó. Usar esses protetorzinhos de plástico, ó, para proteger as tomadas e evitar que o seu filho coloque lá um prego, né? Eles adoram um garfo, ponta de tesoura, né? Acontece muito, gente, acidentes com crianças, principalmente quando os pais, às vezes, por descuido mesmo, eles deixam o carregador do smartphone conectado à tomada e não tiram, né? Pode ser que a criança pegue esse fio do carregador e coloque na boca e fique mastigando. E ocorre acidentes muito sérios com isso, né? Tome muito cuidado com seus filhos, observem os pontos que com eletricidade não se brinca. Outra coisa aí, outro erro grave, né? É você querer fazer sozinho, né? Ah, eu vi o videozinho ali no YouTube, vou fazendo aqui sem a ajuda de um profissional, certo? Contrate um profissional que tenha qualificação. Evite aí chamar o Zé Faísca, certo? Que você pode causar um incêndio aí na sua casa ou ter sérios problemas aí, danificar aparelhos, e até mesmo vir a acontecer incêndios ou coisas mais graves. Descuido com a instalação elétrica com a fiação. A fiação, senhores, com o tempo, ela vai ficando velha, ela vai se desgastando, ela vai se ressecando, devido às correntes que estão passando por ali. Não é? E isso causa um aquecimento. Com o tempo, você precisa substituir. Evitar deixar exposto, verificar os isolamentos, se você não pode usar conectores. Então, ter cuidado com a fiação também. É um erro grave. Muitas pessoas não utilizam cabos compatíveis com o tipo de disjuntor. A gente já comentou isso alguns instantes agora, né? A falta de a instalação de um DR, né? Um DR, senhores, ele é caro. Muitas instalações comuns, os clientes não querem colocar um DR por conta do custo, né? Que é em torno de R$ 120 a mais. Mas é uma proteção muito boa. Você pode usar juntamente com um aterramento, ok? Só que o aterramento você tem que, se você utilizar o TR, você tem que tomar cuidado. Você não pode colocar o aterramento depois do DR, não, porque senão ele vai ficar desarmando, ok? Você pode fazer o aterramento antes, ok? Ou então o aterramento TT, só no equipamento mesmo, no caso para um chuveiro, né? Ou para uma máquina de lavar, por exemplo. Questão dos fios e cabos desbitolados. Senhores, esses cabos são os cabos paralelos, os cabos que eles não são certificados pela ABNT, eles não são normatizados. Esses cabos são mais baratos. E muito cuidado para você não comprar deles. Compre um cabo normatizado mesmo, com selo da ABNT, um cabo que tenha bitola, porque esses cabos assim, eles podem, eles são mais baratos, mas você economiza de um lado, mas você pode ter um problema mais sério depois, no futuro, ok? É interessante que toda instalação tenha um projeto, que você saiba identificar onde é os pontos de cada, né? Você saber identificar que tipo de circuito está passando por aquele ponto, né? Ponto de tomada, ponto de luz, ponto de derivação. Então é interessante para você saber identificar. E quando você sabe identificar, até para fazer a manutenção fica mais fácil, fica interessante. Incêndio, senhores, é muito comum. É causado por a questão da sobrecarga, né? Sobrecarga ou curtos-circuitos. Então, não joguem água
em cima de incêndios elétricos. O que você vai fazer é propagar esse incêndio, né? Você vai estar aumentando esse incêndio. O ideal é você utilizar um extintor da classe C, que é o específico para você apagar incêndios elétricos. E muito cuidado ao fazer troca de chuveiros, né? O cuidado que você tem que fazer aqui é fazer um aterramento para o chuveiro, porque pode ser que se você não fizer, pode ser que ele fique dando choque na válvula, no registro de você abrir e fechar. Né? Ele fique dando pequenas fugas de corrente e você encosta na parte metálica e você já pega um pequeno choque, porque não está aterrado. E aí fica uma correntezinha de fuga circulando pelo próprio, pela própria água, certo? Acontece isso, ok? Senhores, novamente, a questão do, do extintor, você deve utilizar esse tipo de extintor aí, ó, para apagar incêndios de natureza elétrica, você vai utilizar o disjuntor da classe, o extintor, aliás, falando é disjuntor, né? Extintor da classe C, senhores. Geralmente eles vêm aí, ó, algumas vezes eles vêm ABC, né? Vem com essa classificação, mas ele tem que ser dessa categoria aqui, ó, categoria C, classe C, para poder ser utilizado para apagar incêndios. Incêndios são muito comuns em instalação, originalmente causados por uma sobrecarga. Uma sobrecarga é uma elevação de corrente, senhores, na rede. É um aumento de corrente que às vezes o circuito não consegue perceber, o circuito de proteção, e aí se inflama. Se você conseguir desarmar o disjuntor mais rápido, ótimo. Se não, corre para o extintor, viu? Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje, né? Um recado que eu peço é que vocês sigam aí a nossa página profissional Energisa Treinamentos. Eu deixei aí a imagenzinha, né? Caso você tenha curiosidade, segue a gente lá. É só sobre a página dos treinamentos em elétrica, né? Em breve, talvez a gente lance um novo curso, fora esse de eletricista predial, ou pelo menos algumas curiosidades ou conhecimentos da área elétrica ou eletrônica ou automação. Até a próxima, gente. Muito obrigado.